Olá, seja bem-vindo ao terceiro módulo do nosso curso de Análise Técnica Clássica e nesse módulo a gente vai estudar sobre os candlesticks. Eu vou trazer aqui para você tudo que engloba um candlestick, tudo que acontece dentro de um candlestick e todos os padrões, sejam de continuação, sejam de reversão, tá? Então eu vou explicar para você tudo o que acontece dentro de um candle para a gente começar a entender certinho como funciona um gráfico. A partir do candle, você já tem uma noção muito boa do que está acontecendo no gráfico, sem indicador, sem nada. O candlestick é a principal ferramenta para que opera price action. Price action, que é, traduzindo para o português, ação do preço, são operadores que não usam indicadores nem nada parecido para poder operar. Usam apenas o preço, usam apenas os candles e volume. Mas agora a gente vai começar a nossa aula sobre candlestick. Candlestick que traz 4 informações muito importantes, que são os 4 preços do dia, que é o preço de abertura, o preço de fechamento, o preço da mínima e o preço da máxima do dia. Eu vou passar aqui agora para o Paint, para a nossa aula ficar ainda melhor. Vamos lá. Esse aqui é um exemplo que eu estou trazendo para você aqui de um candle de alta e um candle de baixa. Vamos colocar aqui que esse aqui seja uma ação da Itaúsa. Vamos lá. Esse aqui é Itaúsa. Itaúsa. Beleza. O que aconteceu aqui? Esse candle de alta foi numa segunda-feira, por exemplo. O preço de Itaúsa abriu a R$5. Abriu aqui, valendo R$5 aqui. Aí, a força vendedora foi um pouquinho maior na abertura e trouxe o preço até R$4, na faixa de R$4 aqui. Depois disso, a força compradora ficou maior e foi levando o preço de novo, voltou para o seu preço de abertura, que foi R$5, chegou a 6, chegou a 7, 8, 9, chegou a bater R$10 nesse dia. E depois que bateu R$10, a força vendedora foi um pouquinho maior, trouxe o preço de volta, começou a fazer força para cair, começou a fazer força na venda, então o preço começou a cair e chegou a R$9. Nesse dia, o pregão fechou, o preço fechou em R$9. Deu 5 horas da tarde, por exemplo, e acabou fechando em R$9. Formou, então, esse candle de alta aqui. Então, o preço de abertura foi em R$5, porque abriu o dia valendo R$5. O preço da mínima foi 4, porque durante toda a negociação o preço desceu a R$4, não chegou a descer a menos do que 3, foi lá em R$4 só e voltou, então R$4 foi o preço mínimo do dia. Ele chegou a bater R$10, não passou de R$10 e voltou. Se ele não passou de R$10, então R$10 foi a sua máxima do dia e voltou. E quando o mercado fechou, então fechou a R$9, o mercado fechando, 5 horas da tarde, fechou o mercado, bateu R$9. Então esse foi o preço de fechamento, porque foi o preço que o candle fechou no horário de fechamento do pregão. Então, segunda-feira abriu a 5 e fechou a R$9. Na terça-feira, ele vai abrir a R$9, porque foi o preço de fechamento do dia anterior, do último candle. Então ele tende a abrir no mesmo preço de fechamento do candle anterior. Então se ele fechou na segunda-feira aqui a R$9, ele vai abrir na terça-feira a R$9. Então como funciona um candle de baixa? Funciona da mesma forma, os princípios são o mesmo, porém de forma contrária do candle de alta. Ele abriu a R$9 às 10 horas da manhã, abriu aqui R$9, subiu, 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 chegou aqui na casa dos R$10 aqui, não conseguiu subir mais, a força vendedora começou a ficar maior, trouxe o preço para baixo, chegou no seu ponto de abertura, que foi R$9, bateu 8, bateu 7, bateu 6, bateu 5, bateu R$4 lá embaixo, não conseguiu cair mais, a força compradora foi um pouco maior nesse momento, voltou com o preço até na faixa de R$5 aqui e acabou fechando
o pregão acabou fechando, deu 5 horas da tarde e o preço fechou a R$5. Vou dar um exemplo aqui, porque como que o mercado chega, como que o candle chega a R$10? Ele vem subindo dessa exata maneira, vem subindo, vem subindo, vem subindo, ele bate R$10 aqui e depois volta. Só que como ele chegou nesse preço que ele chegou a valer R$10, para mostrar para o operador, para mostrar para o trader que ele bateu R$10 nesse dia, ele deixa essa sombra. Ele deixa isso que a gente chama de pavio. A parte colorida é o que a gente chama de corpo. Então, deixa eu apagar isso aqui. Aí. Então, essa sombrinha aqui é chamada de pavio ou então chamada de sombra também. Sombra também distingue muito bem o que é esse risquinho que fica para fora do corpo. Essa parte interna aqui já chama corpo do candle. Alguns tipos de gráfico, às vezes você vai pegar uma plataforma que te entrega um gráfico da seguinte maneira. Às vezes um gráfico com um corpo totalmente sem cor, totalmente transparente ou branco, e um corpo totalmente preto. Isso aí vale para distinguir qual que é o de alta, qual que é o de baixa. Mas você pode personalizar colocando verde e vermelho. Eu, no meu caso, gosto de verde para alta e branco para baixa, então isso é personalizável. Alguém pode gostar também, às vezes você gosta, por exemplo, de azul para alta, pode colocar isso aí, você vai fazer do jeito que você se sentir mais confortável, tá? Então, voltando aqui ao estudo dos candles, os candles que foram inventados mesmo por Munehisa Roma na bolsa de Osaka, no Japão, onde eles tradeavam arroz. Tem até a história do Munehisa Roma, dos 100 trades consecutivos vitoriosos, né? O cara foi uma lenda do trade. Depois Steve Nissen trouxe para a América, aí foi onde todo mundo começou a ter acesso ao gráfico de candle. Mas voltando para a prática mesmo, né? Deixando um pouquinho a história de lado, voltando para a prática aqui. Então, o candle funciona dessa exata maneira que eu expliquei aqui. Eu estou sendo bem repetitivo aqui para ficar bem didático, falando tudo de novo para ficar bem didático, para que você entenda muito bem como funciona o candle, porque o candle é uma das coisas mais importantes no gráfico. Ele não funciona sozinho, ele precisa de contexto, precisa de muita coisa junto com o candle, mas entender o candle é importantíssimo. Olha só, vou dar um outro exemplo aqui. Na segunda-feira, tivesse aberto aqui a R$5, tivesse subido até 10 e depois descer e fechar a R$4, seria um candle de muita força vendedora, porque ele chegou lá em cima e depois voltou. A força vendedora veio com tudo para baixo. Veio com tudo, trazendo o preço para baixo. Então, o candle te conta uma história do que aconteceu naquele dia. Se um candle é muito grande para verde, por exemplo, de alta, um candle que vai subindo, vai subindo, vai subindo e não tem força vendedora nenhuma voltando, conseguindo trazer o preço para baixo, você entende que tem muita força compradora, você entende que a turma está comprando muito, que o preço tende a subir, que o mercado tende a subir. E vice-versa, se tiver muita gente vendendo, você também vai entender que a força vendedora está maior, então que o preço tende a cair, que o mercado tende a cair. Então você tem que ler o candle. Eu vou mostrar para você aqui agora, vamos voltar para o PowerPoint, para a gente poder ver uma imagem que eu separei para você. Esses aqui são sinais de força, do mais forte ao mais fraco, dos candles de alta para os candles de baixa também. Esses são sinais do mais forte para o mais fraco dos candles, tá? Então a gente vai começar a nossa aula da seguinte maneira. Eu já vou deixar aqui no Paint para a gente começar a explicação de cada um desses candles aqui. Esses candles,
eles formam os sinais de força do candle mais forte, que é esse aqui, mais forte até o mais fraco. Esses candles de alta e esses candles aqui de baixa funcionam da mesma maneira, tá? Então, para a gente começar essa aula, eu vou falar primeiro dos candles de alta. Esse candle aqui, esse primeiro candle aqui, deixa eu até colocar bem no meio aqui, chama Maru Bozu ou barra elefante. Deixa eu puxar um pouquinho para cá. Aí. Eu coloquei bem no meio aqui porque esse nome vale tanto para o candle de alta quanto para o candle de baixa. Mas vamos manter o foco agora no candle de alta aqui. O Maru Bozu ou barra elefante é o candle mais forte dos candles de alta. É um candle onde ele tem o corpo completamente preenchido. Quando tem sombra, são sombras muito pequenas, mas na maioria das vezes são corpos totalmente completos. Esse tipo de candle aqui, ele mostra muita força compradora. Ele mostra que o mercado tende a continuar subindo depois que ele acontece, porque ele entra com muita força de compra. Então, esse é o candle mais forte de compra. Esse aqui é o segundo candle mais forte de compra, ele chama martelo. Você pode ver que ele tem um formato até de um martelo mesmo, como se fosse a bola do martelo aqui e aqui o cabo. Esse é o segundo mais forte. Um dos grandes princípios de força do martelo é que quanto maior for a sombra, mais forte é esse candle, mais forte se torna a compra. Quanto maior a sombra. O martelo por si só, ele pede que a sombra tenha pelo menos duas vezes e meia o tamanho do corpo aqui. Então a sombra tem que ter 2 vezes e meia o tamanho desse corpo aqui para se tornar um candle de força expressiva. Mas ele ainda é o segundo mais forte, tá? Então lembre-se que quanto maior a sombra, mais forte é o sinal de compra nesse candle aqui. Esse terceiro candle aqui é apenas um candle de continuação. Ele mostra que a tendência continua de alta, mas não mostra mais nada, ele mostra que é uma tendência normal. A história que esse candle está contando aqui é que o preço continua subindo. Simplesmente isso, ele não tem um impacto tão grande no mercado assim. Ele simplesmente mostra uma tendência que já está em vigor. Esse quarto candle aqui, deixa eu trazer aqui para o meio também, que é o mesmo nome do candle de baixa. Chama Doji. É o mesmo nome para o candle de baixa. E ainda tem o doji que acontece dessa forma aqui. Que ele fecha e abre no mesmo lugar. Ele pode abrir aqui, ele abre e fecha no mesmo lugar, né? Ele pode abrir aqui, subir, descer e depois fechar no mesmo preço de abertura, como também pode abrir, descer, subir e depois fechar no mesmo preço de abertura. Esse candle aqui e esse candle aqui, todos eles mostram indecisão por parte do mercado, por parte dos investidores e traders, tá? Então, no caso de uma tendência de alta, de um doji de alta, ele está mostrando que pode ser uma possível reversão, porque ele está indefinido, é uma área de conflito onde já tem uma força vendedora falando mais alto um pouco, né, e querendo puxar o preço para baixo. Então, ele pode sim ser reversão, como pode ser também num local de correção para continuar a tendência. Então, esse candle aqui mostra um pouco de indecisão no mercado. E, por último, a gente tem aqui esse candle aqui que chama martelo invertido. É o mais fraco dos sinais de compra. É o candle mais fraco para os sinais de compra, porque ele abriu aqui embaixo, levantou seu preço até lá em cima e a força vendedora veio e trouxe o preço com tudo para baixo de novo. Então, teve muito mais força vendedora do que compradora na história que esse candle aqui contou. Por isso, ele é o candle de compra mais fraco, ok? Então, vamos passar agora para os candles de baixa.
Esse candle aqui, como eu expliquei bem no começo, tem o mesmo nome do candle de alta, Marubozu ou barra elefante, e é o mais forte dos candles de baixa. Você vê um candle desse aqui no gráfico, quer dizer que a tendência pode ser sim de baixa, pode ser que a probabilidade é muito maior que a tendência de baixa continue em vigor, ok? Porque ele é o candle mais forte de baixa. Tem o mesmo nome do de cima. E a gente passa agora para o segundo. Esse segundo candle aqui chama estrela cadente. Eles são iguais, o martelo invertido e estrela cadente, em questão estética, vamos dizer assim, eles têm o mesmo formato, eles são iguais, porém são de cores diferentes e o nome deles vai mudar de acordo com o lugar que eles vão aparecer no gráfico. Às vezes a gente tem uma estrela cadente com a cor verde e às vezes a gente tem um martelo invertido com a cor vermelha. Isso vai depender do contexto do gráfico no momento. Isso vai depender de onde a gente vai encontrar cada um deles, tá? Eu vou explicar daqui a pouquinho, a gente vai chegar nessa parte. Mas por enquanto a gente precisa entender apenas que a estrela cadente é o segundo candle de queda mais forte. Funciona do mesmo jeito do martelo. Quanto maior for a sombra deixada, maior é o sinal de venda. E ele pede que tenha pelo menos uma sombra 2,5 vezes maior do que o tamanho do corpo, para ser bem caracterizado como uma estrela cadente. Mas o mais importante aqui, quanto maior seja essa sombra, mais forte é o sinal de venda. Aqui a gente chega nesse terceiro candle aqui, que é como eu falei, para o caso de alta, também vai funcionar para o caso de baixa. Quando você vê um candle desse assim, ele quer dizer simplesmente que a tendência de queda continua em vigor. Ele é apenas um candle de continuação. Ele não é aquele candle que desperta uma certa atenção no momento em que ele aparece no gráfico. Ele está só mostrando que a tendência continua em vigor, tá? No caso dele, a tendência de baixa continua em vigor. Chegamos aqui no doji, é a mesma coisa que eu expliquei no doji de alta. O doji de baixa que também funciona da mesma forma. Ele pode indicar que está começando uma reversão, ele pode indicar que está começando uma correção apenas do preço para poder voltar a cair depois. Ele é um candle de indecisão, onde a força vendedora já não é tão grande em relação à força de compra. Então, um doji representa indecisão no mercado, indecisão por parte dos traders investidores, tá? E, por último, a gente tem aqui o enforcado. Enforcado é o mais fraco dos candles de baixa. Igual funcionou com os outros dois que eu mostrei, o martelo invertido e a estrela cadente, o enforcado e o martelo, eles são iguais em questão estética, porém, eles vão mudar de nome, vão mudar a ênfase do que está acontecendo no gráfico, dependendo do contexto, dependendo de onde eles vão aparecer. Pode ter enforcado com a cor verde? Pode. Pode ter martelo com a cor vermelha? Pode. Vai depender do contexto e vai depender de onde cada um deles vai aparecer. É o que a gente vai ver daqui a pouquinho no continuar da nossa aula sobre candlesticks. Então, a gente fechou aqui o que são cada um deles, qual é a história que cada um deles conta, qual é o mais forte, qual é o mais fraco de cada um, de alta e de baixa. E, ao continuar do módulo 3, eu vou mostrar para vocês no contexto do gráfico como que cada um se comporta e como que cada um realmente mostra mais relevância ou menos relevância no gráfico, tá? Então vamos continuar. Existem 4 sinais muito importantes dos candles. Primeiro, o tamanho da sombra. Lembra que eu falei no caso do martelo ou no caso do enforcado, no caso da estrela cadente, no caso do martelo invertido, que quanto maior for a sombra, mais relevante é o sinal? Pois é, então um dos sinais muito importantes que existem nos candles é o tamanho da sombra. E lembra que eu falei que o Marubozu não possui o Marubozu ou barra elefante, tá? Geralmente barra elefante é mais usado, tá? Então vamos voltar aqui. Lembra que eu falei também que na barra elefante quase não tem sombra ou não tem sombra nenhuma, porque se tiver sombra
na barra elefante, desconfigura ela. Então, o tamanho da sombra importa sim. Importa tanto num caso de sombra muito grande ou no caso de sombra muito pequena. Dependendo do padrão que pode ser formado, o padrão de Kendall que pode ser formado, uma sombra muito grande pode ser muito boa ou pode ser muito ruim. E vice-versa, dependendo do padrão, uma sombra muito pequena pode ser muito boa, como também pode ser muito ruim. Então, o tamanho da sombra vai contar sim a depender do padrão que está sendo formado, ok? Então, recapitulando, dois padrões aqui com sombras diferentes: barra elefante com pouca ou nenhuma sombra, martelo com muita sombra. Quanto mais sombra, melhor. Segundo sinal, sombra altista ou baixista. Isso vai depender demais também do contexto. Dependendo de onde o padrão se encontra, dependendo de onde o martelo se encontra, por exemplo, não adianta a sombra ser muito grande, porque ele já não é configurado mais como martelo. Depende da sombra, se a sombra é altista, se a sombra é baixista, depende de onde o Kendall vai estar para poder ter relevância ou não com essa sombra. A sombra, ela apesar de não ter um corpo formado bonito ali, é apenas, entre aspas, um risco, ela conta muito. Então tem que olhar se a sombra é baixista ou se a sombra é altista. Isso vale muito. Se um candle abriu, subiu. Depois disso, a venda veio com tudo e trouxe o candle para baixo, a sombra ela é baixista. Ela tem uma força de baixa muito grande. Então, a sombra altista ou baixista, ela tem muita relevância. Tem que ver esse sinal, qual tipo de sombra que é. Terceiro ponto, posição do corpo. O que é a posição do corpo? Como assim posição do corpo? É o contexto da história, aonde está posicionado aquele padrão. Dependendo de onde está posicionado, até um Marubozu, por exemplo, dependendo de onde ele estiver posicionado, ele não tem relevância nenhuma. Então, depende de onde está a posição do corpo, depende do contexto do gráfico. O contexto conta muito, o contexto é muito importante. Tem que unir as duas coisas, contexto com o padrão. Então, se for no meio de uma tendência, por exemplo, tem uma tendência de alta, tendência forte, sem contexto nenhum ali para uma reversão, e tiver, por exemplo, uma estrela cadente, que é um padrão de reversão para baixa, se não tiver num lugar de contexto, não tem relevância nenhuma. A tendência de alta é prevalecente. Então, a posição do corpo no gráfico conta muito e a posição do corpo também quanto à sombra. Então, tem que ficar muito esperto com isso e o tamanho do corpo. O tamanho do corpo, ele conta demais também. Duas coisas importantes. Vai depender do padrão, igual eu expliquei. Um padrão de barra elefante, quanto maior o corpo, o tamanho dele, quanto maior, mais forte é esse padrão. Mais forte é o sinal de compra ou de venda, né? Seja uma barra elefante de alta, então quanto maior esse corpo, mais forte é a sua compra. Porém, num martelo, quanto menor esse corpo e maior for a sombra, mais forte é esse padrão. Então, depende do contexto, de novo, tem que olhar o contexto, aonde que está sendo esse padrão, onde que ele está acontecendo e o tamanho do corpo. Então, tem que olhar isso tudo. E isso, tamanho da sombra, sombra altista ou baixista, posição do corpo, tamanho do corpo, isso tudo vai interferir no contexto do gráfico e o tipo de padrão que está sendo formado ali, beleza? Então, continuando.